Graça e paz a todos, que a bênção seja sobre a sua vida. Nós estamos começando mais um estudo expositivo. Vamos, então, estudar a terceira carta de João. Você pega aí do final para de trás por diante, aí, como dizia o antigo, né? Apocalipse, Judas, terceira carta de João. Essa carta ela fala sobre dois exemplos de pessoas e cada exemplo tendo o seu ganho, né? Então João vai falar de duas pessoas com dois exemplos diferentes. Então, essa carta ela foi escrita com o propósito de incentivar um dos discípulos de João a permanecer fiel, a permanecer fazendo o seu trabalho, o seu serviço, e mesmo que ele enfrente resistência de outras pessoas, de um outro homem que ele vai dar como exemplo, que tem bastante influência. Então, essa carta ela é bem para o nosso tempo. Esse homem que ele tem um bom testemunho, o seu nome é Gaio, né? Era um nome muito comum na época, Gaio. E ele, então, é o destinatário da carta de João. O apóstolo João, ele amava a Gaio, ele elogiava, então, o seu trabalho, o seu sacrifício, ele era um homem generoso, ele trabalhava em prol do evangelho, e é possível que Gaio enfrentasse alguns problemas, até mesmo de saúde, né? Ele tinha sua saúde meio debilitada, e até alguma dificuldade financeira, né, dependendo do que você vai ler aqui, o que João diz para ele, né? João deseja que ele tenha prosperidade, que ele tenha saúde. A gente deseja isso para as pessoas que estão bem também, né? Mas muito mais para as pessoas que não estão bem. Então, talvez ele tenha algumas dificuldades. Mas as fraquezas físicas, as necessidades, talvez materiais que Gaio tivesse, elas eram insignificantes perto da perseverança, da saúde espiritual que Gaio demonstra ter, né? Então, João fala sobre isso. Então, Gaio ele foi um respeitado irmão na fé de todas as pessoas que conheciam por aquelas pairagens, por aquelas passagens, a sua generosidade em acolher, em ajudar aqueles que estavam trabalhando, evangelizando, aqueles que passavam pela cidade. Essa generosidade de Gaio era conhecida de muitas pessoas, reconhecida por muitas pessoas, e Gaio recebeu de João elogios, né, por ter essa postura, por ter essa atitude. Ele é um bom exemplo das muitas maneiras que a gente pode contribuir para a evangelização. Ele é um bom testemunho de que não só mesmo com o dinheiro a gente pode ajudar na evangelização. Ele, além da gente juntar recurso financeiro junto com os demais irmãos, né, para um propósito de um trabalho evangelístico, como você vê em vários lugares, nas cartas de Filipenses, de Corinto, em todas as cartas que falam sobre contribuição para a evangelização, a gente pode fazer isso, pode juntar a nossa renda com a de outro para manter pessoas que estão empenhadas em evangelizar, mas nós podemos também usar outras coisas. Gaio é um bom exemplo disso. Usar os nossos talentos, os nossos dons, as nossas casas, os nossos lares, acolher, né? Então, são vários os recursos que podem ser usados para apoiar aqueles que estão evangelizando pelo mundo. É isso que essa carta vai dizer sobre esse homem, né? Mas como Gaio, então, é um bom exemplo de alguém que coopera com os evangelistas. Mas como aonde vai o ferro, também lá vai o ferrugem, não é? Então, um tal de Diótrefes, ele também é membro dessa comunidade, e ele tem bastante influência com o povo naquela comunidade, e ele fazia tudo ao contrário do que Gaio fazia. Ele era um exemplo às avessas, ele era um exemplo do que não se devia fazer, e recebe uma reprimenda de João. Então, se Gaio recebe, né, ele é um homem fiel e recebe elogios de João, Diótrefes, ele é o contrário, ele recebe também
uma reprimenda de João, né? Então ele não somente não apoiava o que Gaio fazia e não acolhia aqueles que estavam evangelizando, mas ele procurava até impedir o trabalho, né, dos evangelistas, e quando alguém da comunidade acolhia esses evangelistas, esse homem expulsava da comunidade, esse homem tolhia as pessoas que contribuíam com essas pessoas. Então, ele era desrespeitoso com o Gaio, desrespeitoso com os evangelistas, desrespeitoso com a comunidade, desrespeitoso até mesmo com João, né? Ele desrespeita a João, e então João pretende repreendê-lo publicamente. Pelo que nós vamos ler, dá a entender claramente que João escreve uma carta para ele, direcionada a ele, a Diótrefes, para repreender, mas ele simplesmente não liga para aquela carta, ele não passa para ninguém, ele simplesmente desfaz da autoridade de João, né? Então, no versículo 1 aqui, né, que você já começa com a saudação de João, né, dizendo, identificando que é o apóstolo João que está destinando a carta, e destinando a carta a Gaio, né? Os versículos 2 até o 4 aqui comunicam o desejo de João ir até Gaio, né? E elogiam a postura de Gaio. João enfatiza a importância da direção que Gaio toma na sua vida, né? Como ele anda na verdade, como ele segue a coisa correta. Nos versículos 5 a 8 vai mostrar aqui a aprovação, né, que o apóstolo João dá sobre as obras de Gaio, como ele acolhe as pessoas, os pregadores do Evangelho. No versículo 10 em diante aqui vem o contraste, vem o antagonismo, né? Vem o contrário, que falando de Diótrefes como sendo alguém ambicioso, né? Como alguém que atrapalha o trabalho dos fiéis. Ele é um prepotente dentro da comunidade, e então o versículo 11 define, em poucas palavras, o ponto principal do contraste entre esses dois homens, né? O versículo 11 diz: amado, jamais imites o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus, e aquele que pratica o mal não conheceu a Deus. Ele resume toda essa carta nesse versículo, dizendo: olha, esse é o exemplo de Gaio, esse é o exemplo de Diótrefes, e vocês da comunidade imitem o que é bom, jamais imitem o que é mal, né? Então fica para nós esse versículo como sendo o ponto principal, né, de toda essa vida de contraste de Gaio e de Diótrefes, né? Então devemos imitar o que é bom, rejeitar o que é mal, considerando que cada um vai receber segundo as suas obras. Então, Diótrefes está recebendo uma reprimenda, né, porque está fazendo um desserviço ao reino de Deus, enquanto Gaio está recebendo um elogio, né, porque serve de maneira fiel. Não é? Então, o versículo 12 comenta sobre um outro homem que será aquele que vai enviar, vai trazer essa mensagem, né, que é Demétrio. Demétrio é o portador dessa carta, que é direcionada a Gaio, mas também a toda aquela comunidade, né? Então, Gaio deveria ler aquela carta com toda a comunidade, como Diótrefes recebeu uma carta também, deveria ter lido com toda a comunidade, mas Diótrefes não faz isso, ele desfaz da carta que João manda, mas Gaio não. Gaio recebe a carta e passa aquilo para a igreja, e aí no versículo 11, esse resumo para que a igreja receba isso, imite o bom e não o mal, não é? O versículo 13 até o 15 são comentários aqui finais, né? João fala da esperança de poder ir encontrar com Gaio e falar com ele, face a face, conversar com ele, e manda saudações, e manda que saúdem pessoa por pessoa, cada um dos membros daquela comunidade. E você pode encontrar muitas pessoas com características de Diótrefes dentro da igreja, dentro das comunidades, que trazem muito problema para a liderança, mas você pode também encontrar pessoas sinceras, generosas, né, pessoas piedosas, como Gaio, né? E aí você escolhe quem são aqueles que serão tutoriais para você, que serão modelos para a sua vida
em todas as áreas. Então, nós temos exemplos bons e temos exemplos ruins, né? A maleza não é uma exclusividade da vida evangélica, né? Existe gente do mal em tudo quanto é lugar. Então, lá na escola, lá no trabalho, na família, toda família tem uma ovelha negra, né? Tem um que é do mal, né? E a gente vai crescendo no meio dessas pessoas e a gente vai tendo que escolher, como aqui João diz, né? Escolha seguir o que é certo, escolha imitar o que é correto, o que é bom, e abandonar o que é ruim, né? Então, nas comunidades, não tem só gente do bem, né? A gente não sei porque a gente questiona isso e acha incrível ver certos comportamentos no meio da comunidade cristã. Jesus já deixou bem claro isso, né? O reino de Deus vai ter trigo e vai ter joio, vai ter gente do bem, vai ter gente do mal, e lá no final é que a gente vai saber mesmo quem é do bem, quem é do mal, quem era do mal e se converteu ao bem, né? Quem era do bem e acabou passando para o mal, é lá no final que vai ser separado o trigo do joio. A gente só tem que conviver, a gente só tem que seguir os melhores exemplos, as boas práticas. Então, essa carta nos vem dizer, olha, de tudo que vocês verem nas pessoas, imitem o que é bom em todos os lugares, vão às boas práticas, né? Não é porque todo mundo faz errado que a gente vai fazer o errado continua errado, mesmo que todo mundo faça o errado, ele continua sendo errado. A proposta do cristianismo é seguir o que é bom, é seguir o que é correto, é falar o que é correto, mesmo que todo mundo esteja falando o incorreto. Não é porque todo mundo está falando o incorreto que a coisa tornou-se correta, proba, né? A gente vai seguir na contramão, às vezes, né? A vida cristã, às vezes, é seguir, remar contra a maré. Remar a favor da maré é uma coisa tranquila. A vida cristã, muitas vezes, é remar contra a maré, né? Todo mundo está indo para um lado e a gente continua apostando nos exemplos bons e que fazer o errado continua errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo o errado. A gente vai fazer o que é certo. Então, olhar ao nosso redor, reconhecer os gaios, reconhecer os diótrefes, imitar os bons e fugir dos maus exemplos, né? Fazer o melhor, né? E assim a gente pode piorar essa situação. Não só a gente olhar lá na escola, lá na faculdade, lá na família, lá na comunidade da fé, existem os gaios e existem os diótrefes. Vamos imitar os gaios. Vamos pensar de uma maneira, né, mais doída, né? Vamos pensar numa coisa mais prática, não só olhar para a comunidade e encontrar os gaios e os diótrefes, escolher seguir o gaio, né, os exemplos dos gaios. A gente olhar no espelho e ver lá a nossa carinha no espelho e reconhecer, ver se a gente é mais gaio ou se a gente é mais diótrefes. Ver quem nós estamos sendo, né? Porque apontar o outro é muito fácil, né? Ver os exemplos dos outros e dizer eu vou seguir o bom é muito fácil, mas na verdade a gente também é exemplo para todo mundo. E acaba que a gente precisa, muitas vezes, olhar no espelho, parar de olhar o outro, né? E olhar para nós também e verificar se nós estamos sendo mais o gaio, né, aquele que faz a coisa correta, ou se a gente está seguindo muito mais a linha do diótrefes e sendo maus exemplos dentro da comunidade da fé que a gente está, ou dentro do trabalho, ou dentro da escola, ou dentro da família. Aqueles que vão crescendo na nossa família, os sobrinhos que vão aparecendo, aqueles que vão nascendo, vão vendo em nós o tio fulano, né? Ele é um bom exemplo, ele é um mau exemplo. Então, mais do que olhar para o outro, olhar para o espelho e ver quem nós estamos sendo e saber que, segundo o que nós estamos sendo, cada um vai receber ou o elogio ou a reprimenda, né? A gente vai receber segundo a maneira como nós temos tratado os outros, temos sido de verdade. Então, essa é uma carta muito produtiva, que faz a gente não só olhar para o outro, para os exemplos dos outros e imitar o que é bom, mas é uma chamada para a gente
olhar para nós mesmos, olhar para a nossa cara no espelho e perguntar para a gente mesmo, eu sou muito mais um Gaio ou eu sou muito mais um Diótrefes? Então, você vai nesse estudo, né, você vai, então, se encontrar. Eu espero que você não só encontre as pessoas aqui e diga, olha, esse aqui é o exemplo claro do fulano de tal lá dentro da minha casa, ou dentro do meu trabalho, ou dentro da minha comunidade da fé. Eu espero que você encontre a si mesmo dentro desse estudo, e se você estiver pendendo muito mais para o lado errado, que você mude a sua postura e passe a ser um bom exemplo para as pessoas da sua família, do seu trabalho, da sua vizinhança e também da sua comunidade da fé. Vamos ler esse texto, então? Terceira carta de João. Então, a gente já aprende isso de cara, né? Não é terceiro João, é terceira João. Quando você for ler um texto, você fala, vamos ler na terceira de João. Quando eu vejo alguém dizendo, vamos ler terceiro João, aí eu já fico meio ensimesmado ali, né? Puxa vida, pensando comigo, essa pessoa não entendeu muito. É uma carta, é a terceira carta de João, não é o terceiro carta de João, né? Então, quando você for ler, mostra que você sabe e diz, vamos ler na terceira carta de João, ou na terceira de João, ok? Vamos ler aqui na terceira de João, esses 15 versículos. Na minha tradução, que é King James, ela vai estar assim. O presbítero João, ao amado Gaio, a quem eu amo por causa da verdade. Amado, oro na expectativa de que tenhas boa saúde, que sejas bem-sucedido em tudo que empreenderes fazer, assim como é próspera a tua alma. Pois senti extremo júbilo ao receber a visita de alguns irmãos que nos deram boas notícias sobre a tua fidelidade, de como segues o caminho andando na verdade. Ora, eu não tenho maior alegria do que esta, de saber que os meus filhos andam na verdade. Amado, tu és fiel no que estás realizando pelos irmãos, ainda que eles sejam desconhecidos para você, os quais perante a igreja deram testemunho a respeito deste teu amor. Tu farás bem se os encaminhares na sua viagem de modo digno de Deus, porquanto foi por causa do nome que eles saíram para aceitar, sem aceitar nada dos gentios, sendo assim devemos acolher todos os que forem com eles, para que sejamos também cooperadores a favor da verdade. Eu escrevi à igreja, mas Diótrefes, que aprecia ser considerada a pessoa mais importante entre eles, não nos recebe. Por esse motivo, se eu for visitar, chamarei a atenção dele para o mal que está fazendo ao proferir palavras insensatas contra nós. Não satisfeito com esse desplante, ele se recusa a receber os irmãos e até impede os que desejam recebê-los e os expulsa da comunidade. Amado, jamais imite o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus. Aquele que pratica o mal não conheceu a Deus. Entretanto, quanto a Demétrio, todos tecem bons comentários sobre ele, inclusive a própria verdade testemunha a seu favor. E nós também testemunhamos, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Há ainda muito que gostaria de te dizer, todavia não desejo fazê-lo com tinta e pena. Anseio, porém, ver-te em breve, e então poderemos conversar face a face. A paz seja contigo, os amigos te cumprimentam, saúda os amigos daí, pessoa por pessoa. É uma carta bem pequenininha, né? Uma carta bem sucinta, mas que diz muita coisa. Ela, embora seja tão pequena, ela ela, por ser pequena, deveria ser muito conhecida, porque ela é fácil de ler, né? Você lê, você pode dizer, olha, eu li um livro inteiro, né? E você leu mesmo, você leu a carta inteira de terceira João aqui, e você leu um livro inteiro. Então, ela deveria ser muito conhecida. Mas tanto essa carta quanto os seus personagens,
eles são muito desconhecidos no mundo cristão. As pessoas muito pouco citam esse texto, e então surge a necessidade desse estudo expositivo a respeito desse livro, que vai trazer e vai fazer tão bem para a nossa alma, né? Esse livro ele mostra o valor espiritual, o valor devocional, o valor escriturístico desse texto, né? É um texto do apóstolo João. Ele foi tão importante para aqueles dias e para aquela comunidade, e ele é tão importante nos dias atuais, ele é tão importante nos dias de hoje, porque esse mal continua. Ainda há muitas pessoas como Gaio, mas também há muitas pessoas como Diótrefes, né? E a gente precisa reconhecer quem nós somos e quem as pessoas são e imitar os que estão fazendo um bom caminho, o caminho da verdade. Então nós temos os exemplos positivos e negativos deixados por várias pessoas da comunidade da fé, e aqui também temos mais um, então, na época aqui do apóstolo João, né? Esses exemplos, eles se encaixam ainda hoje em muitas comunidades que a gente conhece, né? Essa carta, então, essa terceira carta de João, ela foi escrita com esse intuito de dizer quem é quem e quem a gente deve seguir. O autor refere-se a si mesmo, né, já no começo, né, como sendo o velho, né, o ancião, né, a palavra presbítero é o ancião, né, o velho, né, o presbítero João ao amado Gaio. Né, ela foi escrita provavelmente quando João estava residindo em Éfeso, e ela já foi aqui, como nós vimos, endereçada a Gaio, né, que era um homem não judeu, ele era um gentil convertido ao cristianismo, que era membro da igreja local ali, né, e estava enfrentando alguns problemas na liderança da igreja. Provavelmente ele era o líder, né, na congregação, e o apóstolo até havia ajudado a empossá-lo estabelecê-lo como liderança naquele lugar. Hoje nós chamaríamos ele de o dirigente da congregação, não é? E o portador da carta, que era Demétrio, leva essa carta diretamente a ele. João quer ensinar a gente quem é o correto. E ele vem, então, elogiar o bom testemunho de Gaio e repreender o mau testemunho de Diótrefes, né? Então, ele elogia Gaio pelo seu trabalho, pela sua cooperação com os mestres, né? As pessoas que ensinavam, os evangelistas, né? Que propagavam a fé evangélica. João também deseja expressar, né, o seu desagrado com o comportamento ofensivo, né, o comportamento que o texto aqui diz aqui prepotente, né, a minha tradução diz a prepotência de Diótrefes, né? Então ele era um homem que se recusava a aceitar João, ele era um homem que estava maltratando os mestres e os evangelistas que vinham naquela cidade, amando de João para ensinar e para pregar a verdade. E então, esse um mau exemplo, né? O versículo 9 diz bem isso, né? Escrevi a igreja, mas Diótrefes, que aprecia ser considerada a pessoa mais importante, em outros textos diz, escrevi a igreja, mas Diótrefes, que quer ter a primazia, né? Não nos recebe, ele não leu a carta que eu enviei para a igreja, ele não aceita a nossa liderança, né? Então, além do mais, João revelou a sua intenção de visitar pessoalmente aquela comunidade e aprovar, né, pessoalmente o que Gaio fazia e reprovar face a face esse homem egoísta, esse homem indiferente, esse homem prepotente que era Diótrefes, né? Então, essa curta cartinha aqui, ela é inspirada, são 15 versículos muito interessantes, ela é a segunda carta menor da Bíblia, né? Mas ela traz muito, um regatozinho turvo, é um riozinho pequeno, mas que você consegue tirar ali muitos lingotes de ouro, muita coisa preciosa. É um regatozinho pequeno e turvo, que talvez você não pode dar nada por ele, mas quando você começa a ler, quando você começa a ver como essa carta é inspirada e como ela ainda é importante para o dia de hoje, você tira ensinos maravilhosos para a sua vida e começa a mudar certas posturas
que às vezes estão tão encalacradas na gente, estão tão assodadas na gente, a gente não percebe mais, né? Então essa carta faz a gente reconhecer o nosso estado enquanto membro de uma comunidade da fé, e se nós estamos atrapalhando a liderança, né? Ou se nós estamos ajudando a liderança a continuar pregando a verdade. Então essa carta dá uma ideia bem clara de certas condições que existiam naquela igreja local, naquele tempo, e também, né, no tempo de João, e também nos dias de hoje. Então, um resumo rápido, né, um resumo bem rápido dessa carta, é que João tinha enviado um grupo de mestres itinerantes, um grupo também, além de mestres, de evangelistas itinerantes, com cartas de recomendação, eu, João, estou enviando, né, a essas diferentes igrejas em vários lugares onde elas existem, para que ensinem, para que preguem, e uma das quais era a assembleia onde Gaio e Diótrefes pertenciam. Parece que Gaio era o dirigente ali da igreja, mas Diótrefes, ele é um dominador, ele é um enciumado, né? E ele quer ele quer ser o papa ali da história, na igreja local, e por alguma razão pessoal ele recusa-se a hospedar essas pessoas que João enviou, esses mestres, esses evangelistas, e ele se recusa até mesmo a ler a carta que Paulo enviou, né? Ele não recebe e ele não dá crédito à carta. E até mesmo excomunga alguns membros da igreja, né? Ele exclui da igreja alguns membros que tentam abraçar e acolher e hospedar esses irmãos que João envia. Ele intimida, né, como um ditador espiritual ali aqueles crentes daquela época, e Gaio não, Gaio hospedava os missionários, os obreiros, e então ele ele tinha esse homem na sua vida, trazendo bastante problema ali na igreja. João, que estava para enviar esses mestres uma segunda vez, né? Então esses mestres, eles voltam para João e eles relatam para João: lá tem um homem chamado Gaio que nos recebeu, que nos levou à igreja, pudemos ensinar, pudemos pregar o evangelho, mas lá tem um Diótrefes que é carne de pescoço também, é um homem difícil. Então João, que estava para enviar pela segunda vez esses homens, ele manda com essa carta junto com Demétrio, né, que é o portador. E ele exorta Gaio e continua a exortá-lo e a incentivá-lo a viver essa vida de amor verdadeiro. E ele escreve também para Diótrefes uma advertência, mas ele despreza totalmente aquilo que João lhe escreve. Então, por isso, o apóstolo expressa a intenção de fazer uma visita pessoalmente ali àquela igreja e destituir aquele tirano, né, aquele homem daquele posto que ele achava que tinha. Gaio era um homem gentil, convertido ao cristianismo, que dava bom testemunho de vida cristã, e Diótrefes era totalmente o contrário de Gaio, né? O nome Gaio significa... É um nome muito comum, né, entre os romanos, né? Gaio significa... É uma variante de Caio. Hoje a gente chama de Caio, né? Seria o Caio da nossa época. Você conhece pelo menos um ou dois Caios na sua vida aí, né? Caio é uma variante do nome Gaio romano, não é? E que significa estar alegre, ser feliz. É um homem que é completo, porque ele já é de Deus, né? Então é um nome pessoal muito comum entre os romanos, né? Então no latim você vai encontrar muito claramente esse nome Gaius. E aí você tem outros Gaios também nos textos bíblicos de Coríntios, de Romanos, mas aí não dá para saber se é o mesmo o homem com que foi endereçada essa carta, né? Alguns estudiosos dizem que sim. Você vai encontrar em Atos 19, 29, né, um Gaio lá em Éfeso, na região da Macedônia ali, e ele era companheiro de Paulo, né, um Gaio que era companheiro das viagens missionárias de Paulo. Se ele era de fato o mesmo, a gente não sabe, né? Então você tem também em Atos 20, versículo 4 e 5, que existia um Gaio que acompanhava Paulo, né, nas suas viagens, até mesmo a Jerusalém, e que foi representante ali na igreja de Derbe, né, na região da Galácia, ali, né, Listra, Derbe, onde Timóteo estava. Ele foi um daquelas que andou no grupo junto com Paulo,
que chegou até Troade. Você vai ler isso em Atos 20, versículo 4, versículo 5, mas não dá para saber se ele de fato é o mesmo Gaio, né? A gente não vai dizer isso aqui. E aí você tem em 1 Coríntios 1,14 um outro Gaio, né? Que foi batizado por Paulo lá na cidade de Corinto, e a sua casa, a casa desse Gaio lá de 1 Coríntios capítulo 1, versículo 14, a casa dele era um ponto de pregação, era um lugar onde as pessoas se reuniam também. Então, na verdade, Paulo hospedou-se na casa desse homem, né? Você vai ler também em Romanos capítulo 16, versículo 23, que Paulo se hospeda na casa desse Gaio, mas não dá para saber, né, se esse Gaio de 3º João aqui, de terceira carta a João, se é o mesmo Gaio desses outros textos que nós pontuamos aqui. O que vale é ser levado em consideração é que era um nome comum, né? Era um nome muito comum na época, Gaio. Como é um nome muito comum na nossa época, o Caio, né? E que significa uma pessoa feliz, uma pessoa completa. Então, Gaio era um homem muito querido, né? Você já começa o versículo 1 dizendo, né, o presbítero, né, o velho João, né, o presbítero João, o ancião João, ao amado Gaio, a quem eu amo por causa da verdade, né? João usa a palavra aqui agapetos, né? Que é a palavra amado Gaio aqui, que vai significar querido, amado, né? E ele usa no final aqui que eu amo, na verdade, que eu agapão, né? Agapau, né? No sentido social, no sentido moral, um homem que eu quero muito bem. João amava Gaio, isso é muito claro, e ele era agradecido, né, por Deus ter enviado um homem como Gaio para aquela comunidade. Ao referir-se a ele, João usa a palavra amado 4 vezes aqui, né? Versículo 1 e 2, ao amado oro na expectativa de que tenhas boa saúde. No versículo 5, amado, tu és fiel no que estás realizando. E no versículo 11, né? Amado, jamais imites o que é mal. João amava esse homem e era agradecido a Deus pelas coisas que ele fazia. Gaio era um homem próspero, como diz aqui no versículo 2, né? Ao amado, oro na expectativa de que tenhas boa saúde, que sejas bem-sucedido em tudo que empreenderes, assim como é próspera a tua alma. E aqui a gente deixa bem claro que prosperidade não é ter dinheiro, que prosperidade não é ter saúde plena e nunca passar por dificuldade. Prosperidade é ser completo, prosperidade é ser um Gaio, é ser um homem feliz, um homem completo. Gaio poderia ter problemas de saúde, já que João deseja que ele tenha saúde. Gaio, ele pode ter alguns problemas de ordem de necessidade, porque João diz, olha, eu oro para que você seja bem-sucedido em tudo. Mas ele tem uma coisa que traz completude. Ele diz, é próspera a tua alma. Então, no versículo 2, mesmo sugerindo aqui, né, uma sugestão só de que ele possa ter algum problema de saúde e ele possa não ter uma vida financeira muito boa, mas a alma dele, a vida espiritual dele, ele era um homem completo, ele era um homem próspero. E esse é o desejo, né? A alma aqui, no sentido de psique, né? A palavra de alma aqui é psique, a sua alma, a sua psique é próspera, né? Isso representa os desejos, os sentimentos, né? Os apetites de uma pessoa. Então, psicologicamente falando, né? Já que a palavra é psique, psicologicamente falando, Gaio era um homem com a terapia em dia, porque o que a gente quer é encontrar gente com a terapia em dia, né, irmãos? Porque todo mundo tem seus traumas, todo mundo tem seus medos, todo mundo tem os seus perrengues, quando era criança, quando era adolescente. Os nossos pais falharam conosco, as nossas mães falharam conosco, nossos irmãos, a sociedade. A gente tem os nossos traumas, todo mundo tem, mas a gente não pode seguir a vida carrancudo, bicudo, de mal de tudo. A gente tem que ter a nossa psique trabalhada, a gente tem que ser alguém com a terapia em dia, né? Procure um terapeuta se você é um cara zangadão aí, porque lá no primeiro ano da sua escola você era tirado, porque você era gordinho, porque você era magrelo, porque você era pobre, porque você era negro. Enfim, a gente tem que ser um homem como Gaio, um homem com a psique em dia, né? Um homem que é
próspero na alma, um homem com a sua vida espiritual resolvida, né? Um homem com a terapia em dia. Seja alguém com a terapia em dia, um homem, uma mulher que entendeu, que perdoou, né? Aquilo que a gente não pode resolver, a gente perdoa os nossos pais. Nossos pais erraram com a gente mesmo, eles erram mesmo, né? Os nossos tios, os nossos irmãos, as pessoas, a sociedade. Aquilo que a gente pode resolver, a gente resolve. Naquilo que a gente errou, a gente resolve. Naquilo que as pessoas erraram e que não querem resolver, a gente perdoa e deixa isso para lá, não é? A gente falou muito de perdão aqui uns domingos passados, né? Então, a gente tem que ser um Caio, tem que ser um homem completo, a gente tem que ser um Gaio, né? Um homem com a terapia em dia, seja assim, né? Porque senão é um círculo vicioso, a gente teve os nossos traumas, aí a gente forma uma família e não supera isso, e cria filhos também cheios de traumas, e eles também casarão cheios de traumas, e terão famílias cheias de traumas. Isso não resolve nunca. Você precisa resolver a sua vida. Você que não está casado ainda, que está namorando, que está noiva, olha, põe uma coisa na tua cabeça, você menina, você menino, manda essa pessoa fazer terapia e ter a vida dela em dia, resolver a sua vida passada, perdoar em Deus as pessoas, resolver os seus traumas, os seus medos, para que você tenha uma família fora dessa situação, porque viver com gente traumatizada, sabe, é complicado, viu? Então tome cuidado com isso. Caio era alguém próspero, não próspero no sentido de que ele não tinha seus problemas, não tinha seus problemas de saúde, ou tinha muito dinheiro. Ele tinha talvez os seus perrengues, tinha os seus problemas de saúde, mas ele era um homem resolvido, um homem próspero na sua psique, um homem próspero na alma, um homem resolvido, um homem completo. E é isso que a gente quer, uma pessoa do nosso lado completa, não é verdade? Então o apóstolo desejou que ele fosse bem fisicamente, que ele fosse próspero fisicamente e que ele fosse próspero financeiramente, na mesma medida que a alma dele era próspera, né? Na mesma medida que a alma dele era resolvida, né? Que a vida, talvez, de alguma doença que ele tivesse, ou de algum problema que ele tivesse financeiro, fosse resolvido na mesma medida em que a alma, a psique dele era resolvida, não é? Então, olha aqui, ele deseja isso, versículo 3, versículo 2, né? Eu oro, amado, na expectativa de que tenhas boa saúde e que sejas bem-sucedido em tudo que você empreender a fazer, na mesma medida, ou assim como é próspera a tua alma. Já pensou alguém dizer isso para você? Alguém chegar para você e dizer assim, olha, eu desejo que a sua vida seja completa, que você tenha boa saúde, que você tenha dinheiro no bolso, na mesma medida que você é um homem que está aí com a sua terapia em dia, com a sua psique resolvida. Aí a gente pode começar a pensar nessas coisas, né? Porque aquele que é bicudo, aquele que acorda de mau humor, aquele que não resolve a sua vida, aquele que é de mal de todo mundo, e alguém desejar que a vida dele seja a vida financeira dele, ou a vida de saúde dele, esteja na mesma medida que está a sua psique, que está a sua alma, é complicado, né? Então, pense nisso, né? Pense nisso. Pense em João dizendo isso para você. Olha Maria, olha Rice, olha Eliseu, olha Leandro, olha Quilza, olha Késia. Eu desejo que você seja próspero em tudo que você empreender a fazer, na mesma medida que está resolvida a sua alma. A sua terapia está em dia. Você está de bem com Deus e com as pessoas. Né? Aí a gente começa a pensar, puxa, eu preciso melhorar a minha vida, resolver a minha vida para também ter a minha vida financeira e a minha vida de saúde na mesma medida que, né? Dá para a gente parar para pensar nisso. Gaio, ele era um homem completo, ele era aquilo que o nome dele diz, né? Caio, feliz, completo, né? Ele era um homem completo, né? E ele andava na verdade. Uma coisa que você pode prestar bastante atenção, eu não sei se a sua tradução
King James como a minha, mas cada vez que Paulo fala dessa verdade, ele escreve em letra maiúscula a palavra verdade. Ele começa com a letra maiúscula como se fosse algo pessoal, não é? Não é só uma... Veja só, o versículo 1 ele diz, ó, o presbítero João, né, o velho João, ao amado Gaio, a quem eu amo por causa da verdade. Procurem na sua Bíblia as melhores traduções. Essa palavra verdade, ela está em letra maiúscula, né? Como sendo o próprio Cristo, a própria verdade, não é? E você vai ler essa palavra em outros versículos aqui, da mesma maneira, a palavra verdade com letra maiúscula, né? Ele tem, versículo 4, ora, não tenho alegria maior do que esta, saber que meus filhos estão andando na verdade. Procure no versículo 4 se essa palavra verdade está na letra maiúscula. As melhores traduções, né, trazem essa palavra verdade com letra maiúscula, significando que essa verdade é o próprio Cristo, né? Saber que as pessoas estão andando em Cristo, né? Saber que é próspera a tua alma, saber que a quem eu amo, na verdade, amo em Cristo. É isso que João está dizendo, né? Essa palavra é muito usada aqui, né? Significa, Paulo ele se alegra quando vê alguém andando na verdade, alguém em Cristo, e o verbo alegria aqui é o verbo chairô, né? Que significa ser alegre, ser feliz, estar confortável, afortunado, né? Então você vai encontrar muitos diótrofes aí na estrada que você anda, né? Mas você vai encontrar muito Gaio, muita gente feliz, muita gente completa, muita gente que está andando em Cristo mesmo, né? Você vai encontrar muita gente individualista, egoísta como Diótrefes, né? Querendo a primazia, ser o último biscoito lá do pacote, né? Mas você procure os Gaios, que eles também existem, e eles existem, estão andando na estrada da verdade, estão com Cristo de verdade, e é essas pessoas que você tem que escolher imitar, né? Gaio não se autopromove, né? Gaio não mandou uma carta para João dizendo tudo o que ele estava fazendo, informando o seu trabalho. Não, as pessoas que foram recebidas por ele levaram esse assunto para João, dizendo, olha, lá tem um homem chamado Gaio, aquele que você colocou lá na frente, que homem que anda na verdade, né? E João ficou muito feliz, dizendo, ele é meu discípulo, né? E como eu fico feliz de saber que os meus discípulos estão andando na verdade. Ele, Gaio, ele se prontifica a fazer o correto, ele não se preocupa em fazer as coisas para ganhar visibilidade ou para estar na primazia, como o Diótrefes fazia. O problema de muitos é que as pessoas fazem as coisas, né? O problema está muito na comunidade da fé, na família, no trabalho, é isso. As pessoas fazem as coisas, eu não estou falando de quem não faz nada. Aqui eu estou falando das pessoas que fazem, né? E não os que não fazem. Quem não faz mesmo. Mas aqueles que fazem, mas fazem com a motivação correta, com o coração no lugar, né? Fazem para que os homens vejam, faz que os homens, para que se promova, ele faz errado. Quem faz, mas faz com a intenção de ser adorado, de estar em primazia, ele faz, mas ele faz errado. Ele tira 9, mas não tira 10, né? Podia ter tirado 10, olha, fez, e quem quiser elogiar, que elogie. Não foi ele que escreveu uma carta dizendo, eu fiz, olha aqui como eu fiz, né? Como está a coisa. A gente vive numa sociedade que as pessoas buscam visibilidade. Mas o cristianismo isso é diferente, né? A gente não fica buscando visibilidade. Deixa que as pessoas vejam a gente. Vamos fazer o certo, vamos fazer o correto, vamos se empenhar na empresa, no trabalho, na igreja. E as pessoas que vão ver quem a gente é e vão nos considerar ou não. E também a gente está fazendo porque tem que fazer mesmo, que é o certo fazer. E o reconhecimento é secundário, não é? A gente tem que pensar nisso, né? Porque viver fazendo as coisas para se autopromover é tirar 9 e não tirar 10. Podia fazer sem estar se promovendo, e aí tirava 10, e quem tem que ver vai ver, e isso é importante. No caso de Gaio, o apóstolo ele tinha a convicção de que podia contar com ele, né?
que era um homem que, mesmo que João não estivesse lá, mesmo que ele não ficasse mandando cartas, Gaio fazia, mesmo João não estando lá, ele fazia o que tinha que fazer, né? Mesmo se ninguém estivesse olhando ele fazendo, ele fazia. Então, você que faz só quando alguém olha, você que faz só quando alguém elogia, você que faz só quando alguém te dá a primazia, né, e te reconhece, é complicado. Faça quando ninguém está olhando, faça quando ninguém está vendo, né? E é isso que é importante, né? Como diz aquela música, como diz o poeta, né? O que você faz quando ninguém te vê fazendo, ou o que você faria se ninguém pudesse te ver, né? O poeta diz essa canção aí. Então, João, ele não está vendo o que Gaio está fazendo, está muito longe, né? E Gaio continua fazendo, mesmo não tendo visibilidade. E alguém vai falar para João sobre o testemunho dele, que é correto, e de Diótrefes, que fazia também, mas queria visibilidade, queria a primazia, né? Deus é onisciente, Ele está vendo tudo o tempo todo, de maneira completa. Deus não vê sua aparência, né, o que a gente quer parecer ser ou parecer fazer. Deus vê lá no miolo, né, do abacaxi, lá Deus vê o coração, Deus vê a intenção com que você faz, e é isso que é importante, né? Eu sempre falo isso quando eu falo de obediência, né? Obediência é aquilo que a gente faz não só porque as pessoas estão olhando, a gente faz porque tem que fazer, né? E faz de coração. Eu posso pedir para você buscar um copo d'água para mim, e você pode ir, e as pessoas vão dizer, olha como ele é obediente, mas talvez lá no seu coração você está dizendo, que cara folgado me pedir água, eu lá sou bombeiro, eu não sou empregado dele, e você está indo buscar e trazendo, mas as pessoas estão vendo só o seu serviço, mas Deus está vendo o seu coração. Com que coração você está fazendo aquilo, né? Você está só obedecendo, mas está reclamando lá no coração, e é isso tudo. Deus vê de maneira completa, é isso que a gente precisa ter em mente, né? Os irmãos da igreja, então, logo trataram de ir ao apóstolo João e testificar que Gaio andava na verdade, né? Então, deixa os outros falar de você. Deixa os outros falar de você, o bem ou o mal, deixa as pessoas falarem o que elas quiserem falar, né? Se elas falarem o bem, ok, se elas falarem o mal, não tente. O nível maior, né, do cristianismo, o nível talvez aí, o top, né? O top do cristianismo é a gente não querer se defender, sabe? Quando falarem mal de você, deixa as pessoas falarem, deixa que Deus te defenda, né? Pedro diz isso, né? Vamos ter um sentimento igual ao de Cristo. Quando ele era inquirido, quando falavam mal dele, ele não respondia, ele não esbravejava, entregava tudo para Deus, e Deus sabe qual é a vida dele, e é isso que é importante. Isso é um nível máximo, né? Um nível bacana de cristianismo, quando você não fica buscando, colocar em pauta quem você é, para que as pessoas vejam. Deixa que as pessoas falem, se falaram bem ou falaram mal, deixa que as pessoas falem, não é? Importante é o que Deus sabe sobre você. Então, os irmãos da igreja testificaram sobre a conduta de Gaio, que ele andava na verdade, e foi por esse motivo que João se alegrou. João se alegrou em saber que ele tinha alguém assim, não é? Essa é uma história muito importante, muito interessante, e que a gente precisa começar a imitar, ok? Na próxima aula, a gente vai, então, falar um pouco mais sobre Gaio e entrar no assunto do outro, do contraste, né, do contrário, que é Diótrefes, né? Então, há muita coisa para a gente falar ainda de Gaio aqui, pegar como exemplos para a gente. Eu sei que você já foi aí abençoado com essas palavras, em entender um pouco sobre esse assunto e pensar quem você é. Se você está nesse nível de Gaio, se você não está, procure chegar, né? Na próxima aula, a gente fala um pouco mais sobre esse assunto na próxima terça-feira. Deus abençoe a sua vida e até terça.